Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Noite de Apostas e estamos de volta aqui com os nossos palpites da Champions. A gente está trazendo aqui no canal palpites de todos os jogos da Champions dessa temporada, então falou em Champions League, é aqui no canal. Outra coisa, entra no nosso grupo gratuito no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu estou enviando palpites lá no nosso grupo gratuito no Telegram todos os dias, então vale muito a pena você entrar lá. Entra no grupo, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos passar aqui para os palpites dessa rodada da Champions. A gente tem aqui o primeiro jogo às 2h45, né, 14h45, de terça-feira, Dinamo Kiev versus Bayern de Munique. Bom, a gente tem aqui o Bayern, que aí, com a odd bem esmagada, está aqui o Bayern com a odd de 1,25 e o Dinamo Kiev com a odd de 11. Não tem muito o que a gente inventar, não tem muito o que a gente pensar aqui para essa partida. O Bayern tem alguns desfalques, né, isso a gente pode até levar em consideração. O Bayern tem alguns desfalques importantes, né, para o jogo por causa da questão do Covid, da vacina, que alguns jogadores não querem tomar e estão excluídos do time, enfim, uma situação lá. Para essa partida daqui, o que eu pretendo buscar nesse jogo é o seguinte, é a vitória do Bayern no primeiro tempo, né, o Bayern no jogo passado perdeu para o Augsburg, né, totalmente inesperado, pode acontecer. Vitória do Bayern no primeiro tempo, over 1 no primeiro tempo, né? Se sair um gol só no primeiro tempo, a aposta é devolvida. Se sair 2 gols, é green. E se não sair nenhum, é red. Pretendo buscar o over 1 no primeiro tempo, né? E o over 2.5 no jogo todo. Se eu tiver a oportunidade de buscar essas entradas, eu vou estar fazendo. E nos jogos do Bayern, como eu já falo aqui na nossa cobertura da Bundesliga, né? Dá uma olhadinha aqui no canal que você vai entender o que é. Eu pego geralmente entradas no Bayern com a odd em torno de 1,60, porque a odd do Bayern é muito difícil valorizar, então essa é a odd média que eu uso nas partidas do Bayern de Munique, principalmente quando ele é muito favorito. Então, o over 2,5 bateu 1,60, eu vou estar fazendo essa entrada. O over 1 no primeiro tempo, a mesma coisa. A vitória do Bayern no primeiro tempo, a mesma coisa também. No mínimo 1,60. Passando aqui agora, a gente vem para Villarreal versus Manchester United. Jogo bem interessante. Né, a gente tem aqui também às 2h45, né, no mesmo horário do jogo do Bayern. E a gente tem aqui o Manchester United que demitiu Solskjaer, finalmente demitiu Solskjaer. Só que aí tá atrás de Pochettino, né? Tá trocando praticamente 6 por meia dúzia, mas enfim. Atualmente o Manchester United está sem técnico, vem para esse jogo sem técnico, um técnico definido, e vai pegar aqui o time do Villarreal. Bom, são dois times que não vivem um bom momento nos últimos 5 jogos. Né? Se a gente for olhar aqui, o momento do Villarreal é até um pouco melhor, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas. O Manchester United aqui vem com 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. Então assim, o Manchester United não consegue se encaixar nem um pouco em campo, tá um time assim irreconhecível. Né? O time da temporada passada estava muito melhor do que esse. E a gente está aqui, o confronto direto entre essas equipes, a gente tem 6 jogos, né? 2, 4, 6 jogos apenas entre essas equipes, né? na história deles. E a gente tem 0-0, um jogo aqui que foi 1-1 e foi para os pênaltis, por isso está 2-1 aqui, e outro jogo que está 2-1 aqui porque esse gol saiu lá no finalzinho. Então assim, é um jogo em que, historicamente, é bem voltado ao empate entre essas equipes, né? E a gente tem as odds aqui, 3,40 no empate, 2,40 para a vitória do Manchester United e 2,90 para a vitória do Villarreal. Bom, nessa partida daqui, o Villarreal jogando em casa marcou gol em todos os 5 dos últimos 5 jogos. O Villarreal marcou gol, né? Marcou 2 gols aqui, marcou um gol aqui, 3, 2, 1. E o Manchester United é um time que está sofrendo muitos gols e está marcando também muitos gols. Conseguiu marcar gols em 5 dos últimos 5 jogos, também jogando fora de casa. E sofreu gols em 4 dessas oportunidades. Então assim, é um time que vem sofrendo muitos gols, mas que consegue pelo menos fazer seus gols também nas partidas. Na tabela de classificação, a gente tem aqui uma situação bem interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui a Atalanta com 5 pontos. Se a Atalanta vencer o jogo do Young Boys, a Atalanta vai a 8. E o time que perder aqui entre Villarreal e Manchester United cai para a 3ª posição, a Atalanta sobe. Enfim, tá uma situação aqui bem complicada nesse grupo. E a Atalanta com certeza deve vir para cima do Villarreal, do Young Boys, mas a gente vai comentar isso depois. É um jogo bem importante para as duas equipes, né, tanto para o Manchester United quanto para o Villarreal. E por isso eu vou ficar aqui com o mercado de gols, vou tentar pegar o ambas marcam nessa partida. Vai ser minha escolha nesse jogo aqui entre Villarreal versus Manchester United. Não me posiciono em lado nenhum, porque é realmente um jogo que pode ir para qualquer um dos lados,
Manchester United sem técnico ainda, mas precisa da vitória para poder se garantir na Champions. Enfim, são muitas situações para a gente analisar. Ambas marcam aqui para mim a melhor entrada para esse jogo. Passando aqui agora para os jogos das 17 horas, né, 5 horas, a gente tem aqui Barcelona versus Benfica. Barcelona que finalmente acertou em alguma coisa e trouxe uma baita contratação que foi Xavi, né? Xavi estreou com vitória em um jogo que é historicamente difícil para o Barcelona, né? Que é o clássico contra o Espanhol. É sempre um jogo que o Espanhol engrossa a partida, mesmo com a diferença de patamar entre os dois times. Clássico é clássico. E Xavi estreou com vitória e já começou a implementar o toque de bola no time do Barcelona de novo. Ter a posse de bola. O Barcelona conseguiu isso bastante nesse último jogo, principalmente no primeiro tempo, que é onde o Barcelona mais joga, que é no primeiro tempo. No segundo tempo cai um pouco, mas isso é coisa para a Xavi resolver, não a gente. A gente tem aqui o Barcelona com a odd de 1.61 e o Benfica aqui com a odd de 5.25. Nessa partida, por tudo que esse jogo está representando agora, né, a gente tem aqui na tabela de classificação o Barcelona em segundo lugar, o Bayern já está classificado, o Barcelona em segundo lugar com 6 pontos e o Benfica aqui em terceiro colocado com 4 pontos. Só que o Barcelona ele precisa dessa vitória em cima do Benfica jogando em casa. O Barcelona jogando em casa na La Liga é o melhor time do campeonato. Só que aí jogando fora de casa é o quarto pior time do campeonato. Então assim, o Barcelona dentro de casa sempre foi muito forte e sempre os adversários tiveram dificuldade de jogar lá dentro. O Barcelona ele precisa dessa vitória porque o último jogo é contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, ou seja, a probabilidade do Barcelona conseguir vencer essa partida é muito difícil. Então precisa vencer do Benfica para poder se garantir, porque o Benfica pega na última rodada o Dinamo Kiev e o Benfica, querendo ou não, é muito mais forte do que o Dinamo Kiev. Então vai ter grande vantagem em cima do Barcelona se esse jogo terminar empatado ou se o Benfica ganhar. Vai ser provavelmente a sentença de morte aqui para o time do Barcelona. Então ele precisa vencer, tem toda uma atmosfera de um novo clima no vestiário do Barcelona e eu vou buscar sim essa vitória do Barcelona nesse jogo contra o Benfica. A vitória do Barcelona e o over 1,5 nesse jogo. Passando aqui a gente vem para Chelsea versus Juventus. Chelsea vem de uma boa vitória em cima do Leicester no último jogo de 3-0 jogando fora de casa. E 3-0 fora os ameaços, mas enfim, jogou muito bem o time do Chelsea no último jogo, vem com a sequência muito boa também, né? Tá aqui invicto aqui nos últimos 5 jogos, o time do Chelsea. O time da Juventus aqui vem de uma sequência de 3 vitórias, mas nos últimos 5 jogos aqui tem 3 vitórias e 2 derrotas. O time do Chelsea todo mundo conhece, é aquele time mesmo que já está bem encaixado, um time de jogadores que lutam até o fim e na tabela de classificação está atrás da Juventus. Muito provavelmente aqui praticamente certeza em que Chelsea e Juventus já estão classificadas, mas a escolha para quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo é essencial aqui na Champions, porque quem ficar em primeiro pega o segundo de outra chave, então é mais vantagem você pegar o segundo do que o primeiro colocado na maioria das vezes. Então o Chelsea com certeza em casa vai querer ganhar seu jogo, como é de costume, a torcida empurra bastante. E nessa partida aqui entre Chelsea e Juventus eu vou buscar a vitória do Chelsea. Passando aqui agora a gente vem para Lille versus Salzburg. O Salzburg está aqui com a odd de 2,80 e o Lille está aqui com a odd de 2,45. Bom, se a gente for olhar aqui os últimos jogos dessas equipes, a gente tem aqui 5 ambas marcam nos últimos 5 jogos do Lille, jogos bastante movimentados, ambas marcam e over 2,5 aqui em 3. E no jogo do Salzburg, o Salzburg ele é um time que ele faz placares, sempre movimenta muito o placar. Aqui a gente tem uma sequência de 2 jogos under do Salzburg, mas isso são exceções. O Salzburg ele é um time que marca gols, que ele sofre gols, que ele vai para cima, deixa espaço na defesa, mas enfim, ele se preocupa em atacar o adversário. Então, deixa espaço na defesa. A gente tem aqui na tabela de classificação o Salzburg liderando e o Lille aqui em segundo. Mas olhe como está essa chave. O Sevilha com 3 pontos, Wolfsburg com 5, Lille com 5 e Salzburg com 7. Então tá bem acirrado, qualquer um pode perder a vaga aqui para as oitavas. Então todo mundo precisa jogar tudo que tem para jogar. Salzburg fora de casa é um time que marca gols e sofre também muitos gols. E Lille em casa, a mesma coisa. Então, nessa partida aqui entre Lille e Salzburg, eu vou buscar o ambas marcam. E o Salzburg handicap asiático mais 0,25. Né? Não esperava que o Salzburg fosse
zebra nesse jogo. Não é tão zebra assim, 2,80, 2,45, mas não esperava que o Salzburg fosse ter uma odd de 2,80. Para mim, era uma odd para estar igual com a do Lille. Passando aqui, a gente vem para Malmo versus Zenit. Vou dar uma acelerada aqui, que já tem 10 minutos de vídeo, então acelerado aqui. Malmo versus Zenit. Nessa partida daqui, são dois times que marcam gols e sofrem gols. Isso, se você olhar, você vai ver. São dois times que movimentam bastante o placar, tanto nas suas ligas como na Champions também aqui. Malmo na Champions tomou muitos gols, não conseguiu marcar gols aqui, ó. Sofreu 12 gols e não marcou nenhum. Mas o Zenit está aqui com 3 pontos e o Malmo sim tem chance aqui de beliscar essa vaga para a Liga Europa. Então, acredito que o Malmo jogando em casa tem chance sim de marcar gols contra o time do Zenit. Time do Zenit que vem sem seu atacante, né, que estava marcando muitos gols aí nos últimos jogos, e vem sem seu goleiro titular também, né, o time do Zenit. Então, para essa partida daqui eu vou buscar o ambas marcam nesse jogo e o gol no primeiro tempo, o over 0,5 HT. Passando aqui, a gente vem para Sevilha versus Wolfsburg. Sevilha está aqui com a odd de 1,70 e o Wolfsburg está aqui com a odd de 5. Bom, o Wolfsburg fora de casa não vive um bom momento fora de casa. E o Sevilha em casa é um time muito forte, né? Se a gente botar aqui o Sevilha em casa, vem aqui de 2 jogos sem vencer, mas é um time que é muito forte jogando dentro de casa. E o Wolfsburg fora de casa é um time que está com a race bem estável. Perde bastante, ganha pouco, empata pouco também, perde mais do que ganha. Então assim, para essa partida daqui, o Sevilha está com a odd de 1,70. Para mim essa odd não deveria estar em 1,70, deveria estar em torno de 2,05 essa odd aqui do Sevilha. Mas o mercado está dando 1,70. No mínimo, eu pego essa vitória do Sevilha aqui com odd de 1,80. Eu quero buscar, se o Sevilha estiver muito bem em campo, eu pego com odd de 1,80 essa vitória do Sevilha. Se o jogo estiver mais equilibrado, eu espero um pouco até essa odd valorizar para 1,90, para 2, e aí eu penso em fazer minha entrada na vitória do Sevilha aqui nesse jogo. E também acredito em uma partida under, só que eu não trabalho under. Então é só uma visão que eu tenho aqui para vocês analisarem se tiverem interesse. Young Boys versus Atalanta. A gente tem aqui um jogo em que o Young Boys está aqui com a odd de 4,33 e o Atalanta está aqui com a odd de 1,70. Bom, a gente já viu aqui, né, que a Atalanta ela precisa da vitória, porque ela vencendo e o jogo aqui entre Manchester United e Villarreal tendo um vencedor nessa partida, a Atalanta vai ficar aqui na zona de classificação aqui para as oitavas. Então é um jogo bem importante para a Atalanta, precisa vencer. Só que o Young Boys, a torcida do Young Boys é muito forte, é uma torcida que empurra bastante e o Young Boys em casa é um time que joga muito bem. São dois times que são muito ofensivos, marcam gols, sofrem gols. A gente pode ver aqui nos últimos 5 jogos do Young Boys, só um não foi ambas marcam, que foi o jogo da Champions aqui contra o Villarreal, não foi ambas marcam, mas todos os outros foram ambas marcam. Da Atalanta, todos os últimos 5 jogos foram ambas marcam, jogos extremamente movimentados. Nesse jogo aqui eu vou buscar o over 2,5, não, o ambas marcam eu não vou buscar nessa partida daqui, mas eu vou buscar o over 2,5 e o gol no primeiro tempo também, over 0,5 HT. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tamo junto e até a próxima.